O mais recente filme original de Hollywood, infelizmente, também é um dos mais recentes fracassos financeiros. Assim, o público não ajuda também. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre um lançamento da semana, um novo filme que, por incrível que pareça, vejam só, acompanhem comigo, não é um remake, não é uma adaptação, não é um reboot, não é nada baseado em algum material pré-existente, ele é uma joia rara, um filme original que é o Novocaine, A Prova de Dor, novo filme dirigido pela dupla Dan Burke e Robert Olsen, que chega nos cinemas nessa semana. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Vocês viram o quão empolgante é, pessoal, a ideia de que tem um novo filme original nos cinemas? Isso seria tão absurdo de se falar na década de 90 ou 80, mas a gente está num período tão pobre culturalmente, criativamente falando, e vocês vão me ver batendo essa tecla por um tempo, porque os tempos estão dark aí para Hollywood, para novos filmes em geral, que achar um filme com o Novocaine, que nem é tão bom assim, eu vou me aprofundar mais nisso pra frente aqui, mas um filme que parte de uma ideia original, no caso aqui, de um roteiro spec do roteirista Lars Jacobson, mais uma distribuição da Paramount Pictures e um acordo com uma dupla de diretores em ascensão, temos um filme de gênero que mistura ação e comédia, que parte aí de um tipo de narrativa de roteiro que eu acho curiosa, que é pegar a premissa de um superpoder, de algo que poderia estar como um personagem de um filme de super-herói, e fazer um filme meio que diferente em relação a isso, né? No caso, com esse protagonista que tem a capacidade de não sentir dor, de não sentir muitas sensações na pele dele. Ele não é invulnerável, né? Ele pode morrer, ele pode se machucar, mas ele não vai sentir dor alguma nesse processo. É um filme de orçamento controlado, 18 milhões de dólares, que eles jogam na mão da dupla Dan Burke e Robert Olsen, que eu não conhecia, para ser sincero, mas eles tiveram uma carreira de alguns filmes pouco conhecidos, bem abaixo do radar, como Villains, estrelado pelo Bill Skarsgård, e o mais recente, que é uma obsessão desconhecida para Paramount Plus, que acredito eu deva ter ajudado eles a entrar no radar da Paramount. Então é aquele clássico cenário de uma grande oportunidade de um lançamento nos cinemas, né? Janela de cinema tradicional, protagonizado pelo Jack Quaid, Amber Midthunder e também o Ray Nicholson, né? Eu sinto que o filho aí do Jack Nicholson tá entrando numa sucessão de projetos para realmente causar uma impressão, fazer o nome dele. Resultado, né, chegou nos cinemas americanos há algumas semanas, foi um tremendo fracasso, apesar do custo baixo, vai estrear no Brasil agora e, né, apesar de eu não ter achado o filme lá essas coisas, eu acho que ele tem os seus acertos, é sempre um grande alívio achar pelo menos um filme aí com alguma pretensão de grande entretenimento, de pipoca, que é uma ideia original. A história do filme segue o banqueiro Nathan Kane, vivido por Jack Quaid, que se aproveita de sua incomum condição de não sentir dor para resgatar sua colega de trabalho, vivida por Amber Midthunder, após um grupo de assaltantes roubar o banco onde trabalham. É o clássico cenário de um filme de 90 minutos que sabe exatamente o que ele quer fazer, sabe o tipo de história que ele quer contar e se aproveita bem dessa premissa, né? Um protagonista que é meio atrapalhado, meio solitário, clássico nerd, algo que o Jack Quaid faz muito bem e que ele inclusive consegue transformar numa arma de subversão em alguns projetos anteriores, como o Pânico 5 e o Acompanhante Perfeita também desse ano. Obrigado aí, né, Jack Quaid, por ter interesse e aparecer em projetos originais. Ele consegue trazer essa explosão de carisma daquele protagonista que você torce, que você quer acompanhar, algo que ele fez muito bem no The Boys também, com essa condição de que ele não sente dor, né? E aí ele acaba se transformando em um herói de ação às avessas muito incomum. E eu fiquei até surpreso, primeiramente, né, já misturando o roteiro com a direção do Burke e do Olsen, em como o Novocaine não está tentando ser um novo John Wick, né? A gente viu filmes aí como o Anônimo, por exemplo, com o Bob Odenkirk, o Atômica com a Charlize Theron, que tentam replicar aquele estilo de lutas mega elaboradas do John Wick, da coreografia que acaba se estendendo para longos movimentos de câmera. O Novocaine, ele é mais estilizado, ele tá mais
voltado pro cartoon, pro absurdo, ainda mais por conta dos elementos gore e gráficos pela condição do Jack Quaid. E é até curioso, né? Eu fiquei reparando isso quando eu assisti o filme. O fato do protagonista não sentir o impacto, não sentir os dedos dele sendo quebrados e torcidos, às vezes minimiza um pouco o próprio impacto da violência gráfica, né? Normalmente, né, quando a gente vê um filme desse, a atuação do ator, quando ele tá reagindo a algo muito violento, meio que é 50% do truque. Então, quando o Jack Quaid tá completamente alheio a ter suas unhas arrancadas, por exemplo, o espectador também aceita isso tranquilo. E é um efeito engraçado. O Jack Quaid, quando ele tem que fingir que tá sentindo dor durante uma tortura com um criminoso, é um momento muito engraçado e o Jack Quaid vende isso muito bem. No sentido de história, ele é bem direto ao ponto, ele tem uma subtrama com dois policiais que vão atrás do Nathan enquanto ele tá perseguindo os assaltantes de banco. O líder dos assaltantes é vivido pelo Ray Nicholson, que tem uma participação muito mais extensa aqui do que no Sorria 2. É um clássico vilão psicopata, tem toda uma relação entre ele e a personagem da Amber Midthunder, que inclusive, né, é a Naru do Prey, Predadora Caçada. Eu achei até estranho não ver ela com tinta no rosto, fazendo um papel contemporâneo. Gosto muito dessa atriz, ela foi muito bem aproveitada aqui. O filme, assim como Acompanhante Perfeita, né, brinca um pouco com a subversão de gênero no começo, ao vender a história mais como uma espécie de comédia romântica. Um romancezinho entre dois colegas de trabalho que escalona para um filme de ação mais explosivo e intenso. E beleza, eu acho que o Jack Quaid manda muito bem, ele se garante. Já o Berk e o Olsen, dois diretores que eu não conheço, tem uma condução correta, competente, as cenas de ação são interessantes, mais por esse elemento cômico, ainda que eu acho que realmente não tem nada demais, assim. Não é aquele tipo de filme onde tem um problema, onde tem algo ruim, apesar de eu achar que a reviravolta envolvendo o personagem do Ray Nicholson é um pouquinho batida, mas não é também tão absurda, sabe? Eu acho que o filme ele faz a fórmula direitinho, mas ele não empolga tanto quanto ele poderia com a premissa dos poderes, podemos dizer assim, do personagem do Jack Quaid. É uma boa diversão, eu não sei se eu sairia de casa pra assistir esse daqui, eu acho que vale a pena esperar para assistir em streaming. É aquele típico caso de um filme que fica melhor em casa do que na tela do cinema, na minha opinião, o que não é um demérito de forma alguma, sabe, pessoal? Não é, sabe, um filme que vai mudar a sua vida, não é um filme que vai revolucionar a forma de fazer uma comédia de ação. Ele faz tudo direitinho, sem muitas inovações, novidades. Eu acho que sustentado pelo Jack Quaid, pelo elenco, pela ideia do filme, pela participação cômica razoável do Jacob Batalon, que a gente conhece aí pela trilogia do Homem-Aranha do Tom Holland, mas eu diria que o grande mérito do Novo Kane, né, é realmente achar um espacinho para o material original num cenário tão deprimente povoado de remakes e reciclagens da mesma história, do mesmo tipo de produto. Pelo menos o Novo Kane tem essa vantagem. Para Novo Kane, a prova de dor, eu dou uma nota 6. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Novo Kane, se vocês pretendem assistir e que carreira interessante é essa que o Jack Quaid, filho do Dennis Quaid e da Meg Ryan, tá tendo em Hollywood atualmente. Fico bem curioso para ver os próximos passos que ele vai fazer no cinema. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.